vamos caber, né? Que papelão que foi esse que o Jeremiah e a Belly passaram, né? Eu não sei nem explicar o que foi esse anúncio de casamento aí pra família, né? Pra quem não me conhece, eu sou a Tati Pereira e eu tô fazendo uma maratona da terceira temporada do Verão que Mudou Minha Vida. E hoje eu vou falar do terceiro episódio. Já curte, já se inscreve que eu tô postando semanalmente vídeos sobre os novos episódios que saem toda quarta-feira. Gente, pra falar a verdade, eu vou fazer um videozinho aqui no começo sem spoilers, depois do meio pro final. Com spoilers eu aviso vocês. Mas assim, não tem muito o que falar desse episódio, né? A gente tá vendo o Steven se recuperando, a gente vê a parte do Conrad. É legal que a gente vê um pouquinho da parte da Lucinda, a mãe da Taylor, da relação que ela tem com o Steven. A gente vê o anúncio do casamento, né? Que é o principal, né? Como eles estão felizes, né? Como a Belly tá feliz. Ai, situação, gente, situação que foi esse episódio, né? E a gente também vê um pouquinho real da Susana, né? Como a gente tinha sido citado no primeiro e segundo episódio que ia ter um memorial para Susana e agora nesse episódio vai acontecer em Kansas, né? Então é mais ou menos isso, né? A reação do Adam, o pai dos meninos, e a reação da Laurel com essa informação aí do casamento, né, gente? Mas agora eu vou falar com spoilers, porque, gente, que situação que foi essa? Eu não tenho nem o que falar, assim. Vamos começar do começo, né? Eles estão lá, vivendo de amores ali, naquele quarto da faculdade, né? Da universidade. Aí o Jeremiah nem se ajoelha. Gente, eu não tenho time aí, né? No começo eu até tinha o time de Jeremiah, mas depois do que ele fez eu tô meio confusa e não tô sem time aí, né? Mas tô gostando da história do Conrad, mas depois eu falo. Mas assim, gente, ele vai lá, não se ajoelha, dá um anelzinho pra ela lá, põe no dedo dela, pede casamento e tá tudo feito, né? E tá tudo certo. Aí ela vai lá contar pra Taylor, né? A Taylor que tá muito... Ai, gente, eu ri, mas tá... Coitada, eu fiquei com dó, porque ela tá muito triste, porque o Steven recusou ela, né? Depois que ele voltou do coma. E ela tá, assim, muito estressada com isso, muito mal com isso, né? E ela tem a reação que a gente tem quando sabe que a Belly vai casar. É aquela reação do tipo, você vai casar? Você tem só 20 anos. Que situação louca, com o irmão do que você gostava antes, agora é o irmão. É uma situação que todo mundo tem. A Taylor é uma das personagens que eu gosto muito, porque ela é muito sincera e muito espontânea, né? Nessa conversa aqui que elas têm, né? E ela fica assim perplexa, como que você vai casar? Você tá grávida? Né? Então assim, é a primeira reação que a Taylor tem, né? Só um detalhe, a Taylor também ficou perplexa porque eles vão casar no verão. Então vai ser poucos meses depois aí do verão em Cousins. Então assim, calma aí, gente, vocês já estão planejando o casamento? Peraí, como assim? Depois aí a Belly volta, sai da faculdade, né? Arruma as coisas dela, vai pra casa dela, que ela tá saindo de lá, né? E aí na casa dela a gente vê o Steven tá se recuperando, ele quer voltar a trabalhar e a gente entende que é um emprego que o pai dos meninos, o Adam, arrumou pro Steven, né, na parte de finanças. E aí ele quer voltar a trabalhar, e tem essa situação toda com a Taylor, que a mãe da Taylor, a Lucinda, ela fala que ela nunca viu alguém tão bom quanto o Steven pra Taylor. Então quando a Taylor também volta pra casa, ela pede pra que ela insista no Steven. Então ela vai lá conversar com a Belly, pedir desculpas por aquela reação espontânea que todos nós tivemos, né? Estamos com Taylor, né? Aquela reação do tipo, você vai casar? E aí ela pede desculpa e aí já fala que vai ser madrinha do casamento e tudo mais, e tem aquele climinha ali com o Steve, mas nada resolvido. Pra dar um adendo, a mãe da Taylor, a Lucinda, ela tenta de novo conversar com o Steven, porque ela tá com uns problemas ali no negócio dela, né, que ela quer uma ajuda nas finanças, né, então ela tenta sempre reconstruir aí a relação desses dois, né, e é legal da parte dela, né, que tenta isso, e o Steven percebe que ela está afundada em dívidas e ele tenta ajudar. E a Taylor e a mãe, elas têm essa conexão do tipo, vamos se ajudar e vamos enfrentar essa barra, mas não sabemos como que ela vai enfrentar esses problemas financeiros.
Mudando de assunto, o Conrad, com aquela amiga dele, que eu nunca lembro o nome, mas ela é maravilhosa, que sempre fala as verdades pra ele, né? Ele tá agora... ele, na verdade, foi expulso daquela residência que ele ia fazer, né, por um erro ali cometido durante o último episódio, e aí agora ele tá sem nada pra fazer, né, e a amiga dele fala pra ele, né, porque a gente vê, nesse episódio é muito voltado a isso, a solidão que o Conrad tá vivendo, assim, né, até quando ele volta lá, isso... quase no final no final, na verdade, do episódio, quando ele vai lá no jantar, a gente descobre que ele tá há 2 anos sem ir pra casa. Então ele tá bem afastado de todo mundo, porque ele meio que quer evitar essa situação com a Belly, né? Que a gente sabe que ele tem sentimentos pela Belly, né? Mas a amiga dele é maravilhosa, ela aqui, e ela fala tudo que ela tem pra falar pra ele, e fala pra ele que ele tem que ir no memorial da Susana. E como a gente já sabia do primeiro e segundo episódio, vai ter um memorial, um jardim em memória da Susana, né, que o Conrad e o Jeremiah iam fazer o discurso. Mas como o Conrad falou que ia estar na residência, tudo, ninguém sabe que ele perdeu a residência, o Jeremiah vai fazer esse discurso sozinho, né. E aí a gente vai pra casa, todo mundo, né, faz ali o discurso do memorial, ali o Jeremiah faz, e a cena aí maravilhosa da hora que o Conrad se encontra, os olhos se encontram com o da Belly. É muito boa essa cena, gente, é muito boa mesmo, porque você vê que reacende alguma coisa dentro da Belly. Então assim, a gente vê, assim, estampado no rosto dos dois quando eles se veem, porque ninguém sabia que ele ia vir, né? E todo mundo fica muito feliz de ele ter vindo. E aí chegamos, né? Depois do memorial ali da Susana, o Adam não se dá muito bem com a Laura, a gente já sabe disso, né? E a gente vê isso ali no jantar. Já é um jantar, assim, vamos caber. É o memorial pra Susana. Eles vão usar aquela situação pra contar do noivado deles. O pai deles ficou enrolado, né? Aquela situação com a mãe ali, que eles tiveram, ele tá enrolado e ele não foi. E aí a gente fica achando... aquela situação já tá complicada. O Adam ali sempre vangloriando o Conrad e tirando, né, todo o orgulho que ele tinha com o Conrad, tirando do Jeremiah total, assim, tirando do Jeremiah total. E a Laurel falando do Steven, falando bem da Belly. Então já tá aquela situação meio assim estranha, né? Porque a Laurel fala que vai pagar, e aí o Adam, né, não tá nem aí pra paçoca e pede as coisas mais caras do prato. E a Belly se compadece com a mãe, né, porque a mãe não é rica como o Adam, né, mas o Adam é um personagem que, né, vamos caber, né. E aí a hora que tá lá falando, né, que ela tá falando mal do Jeremiah, e ela resolve falar que tem um futuro com ele, que aí ela mostra a aliança. Gente... não era a situação certa, vamos caber, pra se falar de um noivado, sendo que era um negócio de memorial da Susana. Outra coisa, ela só tem 20 anos, ela vai fazer 21 anos. Outra coisa, ela tem um sentimento que a gente vê aí, na hora que encontra o Conrad, que ela não encontrou, né, lá naquele Natal que a gente viu e tal, no primeiro episódio, primeiro e segundo episódio, mas calma aí, não fazia muito tempo que eles não se encontravam mesmo, né? Então aí, quando se encontra, você vê que tem um sentimento ali dentro dela. Então ela vai casar com o irmão de quem ela ainda tem um sentimento, o irmão do outro irmão que ela ainda tem um sentimento. Entende? É uma coisa muito complicada, né? Assim, o Conrad tá fazendo terapia, mas a Belly também precisaria de uma terapia, né? Vamos ser bem sinceros aí. Então aquela situação toda fica muito complicada. E a Laura é a mais sensata, né? Fala... não pode, vocês estão ficando loucos, o Steven, todo mundo reage àquela situação, a família inteira, ninguém está a favor, porque por todos esses motivos que eu falei, né, ninguém ainda, eu acho que a mãe sabe que a Belly tem um sentimento ali pelo Conrad, mas ela, né, não comenta muito, porque ela sempre pergunta do Conrad pra Belly, mas estão namorando há 3 anos, são novos, né? Ela falou, pode morar junto, mas casar é um passo muito grande, né? E aí acaba o episódio, Jeremiah num carro, a Belly em outro, que a mãe, né, põe a posição dela, fala, não, você vai embora, e vão embora, né? E aí a gente vê uma cena que quebra o coração, o Conrad
solitário. E é isso que a gente vem refletindo aí nesses episódios, que a terapia vem fazendo bem pra ele, mas ele se isolou de todo mundo, né? Principalmente também, assim, trabalhando essa perda da mãe, ele se isolou de todo mundo. Então, assim, a gente quebra o coração porque ele tá tentando se reerguer e se sentir sozinho, principalmente naquele momento que o pai vai embora revoltadíssimo com Jeremiah. Jeremiah vai embora de um lado, a Belly de outro. O Steven, o Steven e ele, o Conrad, eles têm uma amizade ali, né? A gente vê que tem um companheirismo ali dos dois, né? É de quebrar o coração. Então, assim, como que vai ser agora os próximos passos para planejar esses casamentos? Sendo que ela queria casar pra ontem, né? Então, assim, gente, eu particularmente achei incabível, né? Essa ideia da Belly, do Jeremiah, né? Por esses motivos que eu citei, incabível, né? Mas aí agora a gente tem que ver a repercussão de tudo isso, como que vai ser, né? Pros pais, como que vai ser pra eles agora, né? Ela voltou ali pra casa da mãe, né? Ela disse que vai ir lá naquele intercâmbio em Paris, né? Então, vamos ver como que vai ser agora, porque ela falou que ia passar o verão em Kansas, e a mãe falou, não, você não vai passar o verão em Kansas. Então vamos ver como que vai destrinchar essa história. Eu acho que a história, mudando um pouquinho de assunto, do Steven e do Taylor, vai se desdobrando. Eu acho que o Steven vai ajudar ali a mãe dela, né, e tudo mais, porque ela é uma mãe solo, né, e tudo mais. Então eu acho que ele vai dar uma ajudada aí. Mas só um detalhe, falando como mãe, se a minha filha com 20 anos pedisse pra casar, eu também ficaria em pânico, entendeu? Porque é muito nova, muito rápido, então vamos ver. Mas assim, é um episódio mais morno, né? Mas a gente vai saber. Como temos 10 episódios, sempre tem um episódio mais morno, assim, mesmo com essa brigaiada toda, é um episódio que não tem muita coisa que acontece, né? E vamos ver também o desenrolar de Steven Taylor. Eu já agradeço por vocês terem ficado até aqui. Já peço novamente que curta, se inscreva, que vai ter vídeo toda semana aí pra vocês.